Olá pessoal, vamos tratar agora do Poder Executivo, especial aí do Poder Executivo Federal, que inclui aí o Presidente da República e o Vice-Presidente da República. Então, assunto que está lá nos artigos 76, 77, até o artigo 84, que logo em seguida, no artigo 85, nós vamos tratar aí da responsabilização do Presidente da República. No artigo 84, a gente trata das atribuições constitucionalmente concedidas pela Carta Política ao chefe do Executivo. No artigo 85 e seguintes, a gente vai ver aí os crimes de responsabilidade e o processamento e julgamento do presidente, tanto nos crimes de responsabilidade quanto nos crimes comuns. Então, lembrando que o nosso sistema de governo é o sistema presidencialista, no qual o chefe do Poder Executivo ele reúne em si tanto as funções de chefe de Estado quanto de chefe de governo. As funções de chefe de Estado são aquelas funções em que o presidente atua como representante da República Federativa do Brasil no plano internacional. Então, por exemplo, quando ele celebra um tratado internacional ou quando ele declara guerra, celebra a paz, faz uma visita internacional para celebrar acordos comerciais, ou seja, representa a República Federativa como chefe de Estado. Já como chefe de governo, lembrando que no parlamentarismo, no sistema parlamentarista, essa chefia é dual, você tem um chefe de Estado e um chefe de governo. Na chefia de governo, o presidente trata dos assuntos internos, ou seja, dos assuntos domésticos, edição de medidas provisórias, a gestão da administração pública, a gestão dos diversos ministérios, a orientação político-administrativa que será dada ao seu governo dentro do plano interno, nas políticas públicas, política de segurança, política de alimentação, de políticas sociais, política econômica, tudo isso então reunido em uma figura apenas que é o chefe do Poder Executivo. E o chefe do Poder Executivo é exercido, a chefia é exercida pelo presidente, auxiliado pelos ministros de Estado, ou seja, os ministros de Estado eles não integram o Poder Executivo, eles são agentes auxiliares, podem ser demitidos e admitidos a qualquer tempo. Não tem qualquer prerrogativa de ter que ter processo disciplinar com ampla defesa e contraditório. Não, se o presidente simplesmente quiser demitir um ministro, de um dia para a noite ele pode fazer isso, apenas com um decreto aí no Diário Oficial da União, ou o instrumento jurídico cabível, são cargos demissíveis ad nutum, ou seja, de livre nomeação e exoneração. Não existe necessidade de motivação. Então, são chamados agentes políticos subordinados ao presidente da República. Por isso, eles não integram o Poder Executivo. O Poder Executivo é exercido exclusivamente pelo presidente ou pelo vice-presidente, quando em substituição a esse. Certo? E quais são as condições de elegibilidade do presidente da República? Para você ser eleito presidente da República, você tem que preencher uma série de requisitos. Os primeiros requisitos são aqueles chamados requisitos gerais, que servem para qualquer cargo, estão previstos lá no artigo 14 e no artigo 12. Bom, no caso do artigo 12, a Constituição exige que o presidente da República deva ser brasileiro nato. Então, o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, elenca lá quais os cargos privativos de brasileiro nato. Então, lá, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo. Por quê? Porque esses cargos compõem a linha sucessória do presidente. Se o presidente e o vice estiverem impedidos ou afastados, quem substituirá o presidente? Sucessivamente será o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, depois o presidente do Supremo. Então, por isso esses cargos também são privativos de brasileiro nato. Além disso, aí sim, o artigo 14, parágrafo 3º, 2, o atendimento de qualquer, para exercício de qualquer cargo eletivo,
deve haver, não é? O pleno gozo de direitos políticos, né? Também o alistamento eleitoral obrigatório e o domicílio eleitoral na circunscrição, no caso do presidente, ou domicílio eleitoral no Brasil, porque o cargo tem âmbito nacional, né? Também a filiação partidária. A filiação partidária é do inciso 5º, né, do parágrafo 3º, inciso 2, né, perdão, o inciso 5º, né, e a idade mínima de 35 anos, que vale tanto para presidente como para vice e para senador, né? Então são esses os requisitos de elegibilidade: brasileiro nato, pleno gozo de direitos políticos, alistamento eleitoral, filiação partidária e idade mínima de 35 anos. Também você tem, não é, as inelegibilidades, ou seja, o que impede uma pessoa de ser eleita presidente da República? A primeira é a inelegibilidade funcional. Como é que ela funciona? A gente já viu isso lá no capítulo dos direitos políticos, ou seja, chefe do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, só podem ser reeleitos para um único período subsequente. Ao contrário de deputados e senadores que podem ser reeleitos a vida toda, até morrerem. Não existe nem limite de idade para você exercer a função de senador e deputado. Mas no caso de chefe do executivo, presidente, governador, vice-governador, prefeito, só pode ser reeleito para um período subsequente. Então essa é a chamada inelegibilidade funcional. Você tem também a desincompatibilização. O que é isso? Para concorrer, não é, a outros cargos, se o presidente da República, por exemplo, ou o governador de estado, ou o prefeito, se ele quiser concorrer agora, nas próximas eleições, ao cargo de senador, vamos supor que o presidente esteja no seu último mandato, no segundo mandato, quer concorrer ao cargo de senador, ele tem que se desincompatibilizar, ele tem que se afastar do cargo 6 meses antes da eleição, ok? Ah, Jair, para se reeleger, tem que se afastar do cargo? Não. Para a reeleição, ele vai participar do processo eleitoral, ele vai ter direito de antena, né? Ou seja, que é o direito do horário eleitoral gratuito no rádio, na televisão, ele vai ter todos esses direitos, mas ele não precisará se afastar do cargo de presidente no caso de reeleição. Veja que a Constituição fala em outros cargos. Para concorrerem a outros cargos, presidente, governador e prefeito devem renunciar aos respectivos mandatos em até 6 meses antes do respectivo pleito. Existe também a chamada inelegibilidade reflexa, que é a questão do parentesco. Então, a inelegibilidade reflexa afirma que é inelegível, cônjuge e parente consanguíneo e afim até o 2º grau ou por adoção, também dos chefes do Poder Executivo. For parente ou de quem os houver substituído até 6 meses, dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Então, se você for parente em até 2º grau, por afinidade, até por afinidade do presidente da República, do governador, do prefeito, você não poderá ser eleito para nenhum cargo na circunscrição, naquele território. Então, no prefeito, na circunscrição do município. Governador, na circunscrição do estado. E no caso de presidente da República, logicamente, a circunscrição é o território nacional. Então, não poderão ser eleitos para nenhum cargo, quem for, se for cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau ou por adoção. Salvo se esse parente já for titular de cargo eletivo e candidato à reeleição. Então, você tinha lá no Rio de Janeiro, se não me engano, o prefeito era o governador Antônio Garotinho, e você tinha a Rosinha Garotinho, que já era prefeita de Campos, estava concorrendo à reeleição, aí não havia essa incompatibilidade, essa inelegibilidade reflexa. E o Supremo tem alguns entendimentos acerca dessa inelegibilidade, por exemplo, em relação a divórcio ou separação. Súmula vinculante 18 do STF afirma que a dissolução da sociedade ou de um vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Então, supor que o presidente da República separe-se da primeira-dama
né, durante a vigência de seu mandato. Né? Como a separação ou divórcio ocorreu durante o exercício da presidência, permanece a inelegibilidade reflexa com relação a cônjuge ou a ex-cônjuge do presidente. Okay? Agora, se essa separação ocorre em função de morte de um dos cônjuges, né, a dissolução causada por morte aí não afasta, logicamente, a inelegibilidade reflexa. Um dos dois vai deixar de existir, então não vai existir mais essa incompatibilidade, essa inelegibilidade. Okay? Também lembrando que a eleição do presidente e do vice obedece ao sistema majoritário que nós estudamos lá quando a gente estudou a Câmara dos Deputados. Né? A eleição no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, se houver. Ou seja, se não houver maioria absoluta de votos válidos no primeiro turno, né, far-se-á o segundo turno. No caso de 2020, nas eleições municipais, né, existe também o princípio majoritário para os municípios com mais de 200 mil habitantes. Né? Lembra? Os municípios com mais de 200 mil habitantes também têm segundo turno, mas vai acontecer agora em novembro, por conta aí da pandemia do coronavírus. Mas, normalmente, né, em tempos normais, isso ocorre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro, por conta do sistema majoritário. Né? Bom, se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento, legal, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Né? E se tiver o candidato com a mesma votação, se qualifica o mais idoso. Então essas são as regras de eleição, que valem para presidente da República, governador de estado e para municípios com mais de 200 mil habitantes. Ok? Muito bem. Aí você tem agora as regras de posse e entrada em exercício, que é muito simples, né? Tomarão posse em sessão do Congresso, vai prestar o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, blá, blá, blá. E se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Cuidado, se aparecer na sua prova, se em 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Não, salvo motivo de força maior. Né? Então, havendo motivo de força maior, o presidente, sei lá, o candidato pegou Covid, ou está internado, sofreu um acidente, né? Então, nesse caso, ele poderá ultrapassar o prazo de 10 dias para a tomada de posse, para a entrada em exercício. Ok? Além das regras de posse e entrada em exercício, nós temos os impedimentos eventuais. O que são os impedimentos eventuais? É a vacância, né? Pode ocorrer a vacância do cargo por morte do presidente ou do vice, e pode ocorrer também em caso de renúncia ou perda do cargo em razão de condenação por prática de crime comum ou de responsabilidade, nesse último caso, a hipótese de impeachment. Né? Lembrando que a gente vai ver lá na responsabilização do presidente, no caso de crime comum não é necessário o trânsito em julgado. Basta a decisão, a primeira sentença dada pelo Supremo, ainda cabendo recurso, agravo, embargos, né? Basta a primeira sentença dada pelo Supremo, no caso de crime comum, para que o presidente perca o cargo de chefe do Poder Executivo. No caso do impeachment, né, é o julgamento feito pelo Senado da República, também haverá aí a perda do cargo. Ou se houver a renúncia, né, como o caso de Jânio Quadros, né, nos anos 60, renunciou ao cargo de presidente, né, ou o caso de falecimento, na morte, né, do presidente, como aconteceu lá com o Tancredo Neves, que não chegou nem a assumir. Foi dado posse a José Sarney. Então, que era o vice, né? Era o vice de Tancredo. Então, o que a Constituição de 88 colocou como hipótese de sucessão, no caso de impedimento, de vacância? Muito bem. Substituirá o presidente, artigo 79. No caso de impedimento é sempre temporário e suceder-lhe-á no de vaga, aí é definitivo, né? O vice-presidente. Então, tanto em caso de impedimento temporário, está doente, está Covid, né? Como em caso de vaga, renúncia, perda do cargo ou morte,
nesse caso, assumirá o vice-presidente. E se os dois estiverem impedidos, se os dois morrerem em um acidente de trânsito, quem que irá, por exemplo, quem que irá assumir? Aí você tem a ordem sucessória, que será o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Que serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. A gente já viu isso acontecer recentemente, por exemplo, quando o presidente da República, né, o presidente Jair Bolsonaro, fez uma viagem internacional, acompanhado do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Quem assumiu foi a presidência interinamente, foi o ministro Dias Toffoli, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Aconteceu isso também no governo Michel Temer, né, com outros, né? A ministra Carmen Lúcia já assumiu a presidência da República, o ministro Ricardo Lewandowski, quando exerciam, né, a presidência do STF, eventualmente, tanto no caso de vacância temporária, quanto no caso de vaga, né? No caso de impedimento, que é temporário, quanto no caso de vaga, né, na vacância definitiva. Ok? Eleição indireta. Existe eleição indireta para presidente da República no Brasil? Existe. E essa eleição indireta é prevista na Constituição da República em apenas uma hipótese, né? No caso de vacância, da vacância do cargo de presidente ocorrer nos 2 primeiros anos de mandato, será feita uma nova eleição dentro de 90 dias. Eleição direta, direitinho, com voto, urna eletrônica, blá, blá, blá. Se essa vacância definitiva ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, essa eleição será feita em 30 dias pelo Congresso Nacional. Então, essa é a hipótese de eleição indireta para presidente da República, prevista na Constituição. Então, veja aí o artigo 81. Né? Os 2 primeiros anos, 90 dias depois da aberta a última vaga, fez a eleição aqui direta, normal. Se essa vaga ocorrer nos últimos 2 anos, será feita em 30 dias pelo Congresso Nacional, após aberta a última vaga na forma da lei. Ok? Então, sempre vai depender de quando vai ocorrer a vacância do cargo de presidente e vice-presidente, ou só do presidente, né? Ok? No caso do cargo, na vacância de cargo de presidente e vice, porque na hipótese de vacância do cargo de presidente, assume o vice, né? Então, corrigindo aqui, o vice-presidente, né, ele completará o mandato do titular, né? Vai completar o mandato titular. Isso aconteceu, por exemplo, com o presidente Fernando Collor, em que o vice-presidente Itamar Franco completou, né, o mandato do titular. Aconteceu com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em que o vice-presidente Michel Temer completou o mandato do titular. Vamos supor que agora tanto o presidente Jair Bolsonaro como o vice-presidente General Mourão abrissem mão do cargo, ou saíssem do cargo, ou houvesse sido perdido o cargo. No caso dos dois perderem, né, haver a vacância dos 2 cargos, aí é que se faz uma nova eleição. Ou em 90 dias, se nos 2 anos primeiros de mandato, ou em 30 dias, a eleição indireta pelo Congresso. Tranquilo? Muito bem. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Então, tanto no caso do vice-presidente, quanto no caso de eleição direta, quanto no caso de eleição indireta, né, aqueles novos mandatários deverão completar o tempo que restava de mandato. Então, se a vacância ocorrer no primeiro ano, né, o novo eleito terá 3 anos para completar o mandato. Se for no último, vai ser só o restinho daquele ano lá. Também é um princípio constitucional extensível. O que quer dizer princípio constitucional extensível? Aos estados, ou seja, os estados são obrigados a reproduzir nas suas constituições, né? Quer dizer, o presidente e o vice não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo, né? Isso tem que ser observado pelas constituições, né? Não pode, por exemplo, a Constituição dispensar a autorização da Assembleia Legislativa para o governador ir viajar para a Disney, ficar lá 1 mês na Disney. Não? Passou de 15 dias, tem que haver a licença do Congresso, tem que haver a licença, a autorização da Assembleia Legislativa, no caso dos estados. Okay? Então o Supremo, inclusive, já decidiu isso, né?
que a Constituição Estadual deve estabelecer sanção para afastamento do governador por mais de 15 dias. Então, você tinha Constituição do Estado que não previa qualquer sanção caso o governador ficasse fora por mais de 15 dias. Não. Por mais de 15 dias, se ele se afastar do cargo, foi para o exterior, sem autorização da Assembleia, corre o risco de perder o cargo. Abre-se um processo, né? Um processo para investigar isso aí. Okay? Até 15 dias não há problema, não necessita de autorização. Mais de 15 dias há necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo. Bom, e um princípio constitucional não extensível, que é a Constituição do Estado não pode disciplinar a substituição do prefeito e do vice. Então, veja bem, quem tem que disciplinar a substituição do prefeito municipal e do vice-prefeito é a lei orgânica do município. A Constituição do Estado não pode determinar como é que se fará essa substituição. Se é o presidente da Câmara de Vereadores, se é o secretário de administração, se é o chefe de gabinete, se é a secretária de cultura, não. Quem vai estabelecer isso é a lei orgânica. Então, nesse caso, a Constituição do Estado não pode interferir na autonomia de auto-organização do município para estabelecer quem serão os substitutos, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito. Guarde isso aí para a sua prova também. Vamos às questões, né? Câmara dos Deputados, consultor legislativo. Na hipótese de impedimento do presidente e do vice, o presidente do Senado Federal deverá ser chamado ao exercício da presidência da República. Errado, né? Já vimos que a linha sucessória estabelece que no caso de impedimento do presidente e do vice, serão chamados sucessivamente o presidente da Câmara, depois é o presidente do Senado e, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok? Outra questão, técnico judiciário TJ Ceará do SESP. Em caso de impedimento do presidente e do vice, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Certinho. Você vê que as provas elas se repetem, né? Por quê? O examinador ele não tem como inventar a roda. Ele não vai inventar nada diferente do que está na Constituição. Por isso é que você tem tantas questões iguais umas às outras. 70% das questões de prova de concurso que você vai fazer já caíram em alguma prova passada. Por isso, quanto mais questão você fizer, mais preparado você vai estar para gabaritar a sua prova. 30% a 20% das questões vão ser questões novas, ou por uma jurisprudência do Supremo nova, ou por um doutrinador que fez um doutoradozinho lá, um doutorado e inventou um termo novo para uma Constituição, ou alguma decisão, né, que foi revista pelo próprio Supremo, né, mas é muito difícil que você, naquilo que já está consolidado como doutrina, como jurisprudência e o texto da Constituição, a não ser que haja uma nova emenda constitucional, como teve agora, grandes emendas, né? A emenda 103 de 2009, que foi a reforma da Previdência, 70% a 75% das questões da sua prova já caíram em provas anteriores. Esse é outro exemplo. De novo, considere a seguinte situação hipotética. Raul da Silva e João da Silva são eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil. No segundo ano de mandato, em meados do mês de julho, Raul e João viajam para a Europa no compromisso oficial e uma pane no avião acarreta a morte de todos os tripulantes e passageiros. Então, Raul e João, presidente e vice-presidente, morreram no acidente aéreo, no segundo ano de mandato. Né? Qual é, então, a regra de eleição? Né? Como foi no segundo ano, nos 2 primeiros anos de mandato, será feita uma nova eleição 90 dias depois, não é? Eleição direta, né? Eleição direta. O que é que diz então a linha A aqui? Da Câmara dos Deputados, o presidente assumirá a presidência em primeiro lugar da Câmara, o presidente da Câmara dos Deputados. Aqui está certo. E será realizada a eleição indireta pelo Congresso Nacional? Não. Será realizada eleição direta. Eleição direta com voto, com urna eletrônica, no prazo de 90 dias. Porque aconteceu o sinistro, o acidente, a fatalidade ocorreu nos 2 primeiros anos de mandato. Se fosse nos últimos 2 anos, aí sim estaria correta a questão. Ok? Então, artigo 81, só lembrando, né?
90 dias vagando os cargos, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ah, já, mas ele não disse aqui que era eleição direta. Tá, mas eu estou dizendo para você. Ocorrendo a vaga, nos últimos 2 anos, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias pelo Congresso Nacional na forma da lei. Ou seja, são os próprios parlamentares, deputados e senadores que irão escolher o novo presidente da República para completar aqueles 2 anos de mandato, 2 ou menos, um período menor de mandato presidencial restante. Beleza? Vamos então no próximo bloco estudar as atribuições do presidente da República.